Olá, meus amores, boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Não vejo a hora de ver vocês novamente. A gente agora vai iniciar nossa aula de geografia. Mas antes disso, a gente vai fazer a nossa oração, tá certo? Fechem os olhos agora, bem rapidinho. E o que eu falar daqui, vocês repetem daí. É bem rápido e bem prático. Senhor Jesus, Divino Cordeirinho, fazei do meu coração o vosso bercinho. Amém. Que o Senhor possa fazer o nosso coração o berço dele, que ele esteja presente nos nossos dias, principalmente nesse momento mais difícil, tá certo? Vamos lá. O nosso tema de hoje é a atmosfera e a página que a gente vai iniciar é a página 22. Abra um livro de vocês aí agora. Eu vou começar lendo e vou explicando aos poucos, tá certo? Não tem pressa. Aqui na página 22 diz o seguinte: a atmosfera é uma camada de gases, vapor de água e partículas de poeira, inodora, sem cor, insípida, que envolve e acompanha a Terra em todos os seus movimentos devido à força da gravidade. Ela também protege a superfície terrestre de raios ultravioletas, né? A gente sabe que ela serve para proteger, como eu falei uma vez a vocês, eu fiz até a experiência da vela. Lembra da experiência da vela que a gente fez juntos? Que eu coloquei a vela, né, e tampei, e a água subiu. Por quê? Porque a atmosfera ela foi feita, né, ela é feita de gases, de ar, de oxigênio, para que a gente possa respirar, mas ela também protege a gente dos raios solares. E quando a gente polui muito, daqui a pouco vai ter a explicação sobre, quando a gente polui muito, né, os raios ultravioletas, eles entram e não tem como eles sair. Então, é o que está acontecendo agora, né? Aquecimento global. Os raios estão sendo acumulados, os raios solares estão sendo acumulados nessa camada atmosférica, porque eles não estão conseguindo sair, ser devolvidos para o universo, estão ficando presos, né? E está acontecendo o derretimento das calotas polares, e entre tantos outros fatores, né, que têm ocorrido. Então vejam só, ela também protege a superfície terrestre dos raios ultravioletas do Sol e dos impactos de fragmentos de corpos celestes. Veja só, ela impede que, por exemplo, se um meteoro vem caindo, alguns vestígios de algum meteoro, de alguma coisa, ela impede esse impacto total, né? Diminui a velocidade aí. Mantém regulada a temperatura do planeta, além de reter os gases necessários para a respiração dos seres vivos, garantindo a vida das espécies. A atmosfera terrestre é formada por camadas, conforme as características diversas que apresenta ao longo de sua extensão. Então, veja só aí as camadas dela: exosfera, termosfera ou ionosfera, né? A termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Aí temos quantas camadas? 5 camadas, tá certo? A troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre, é a mais próxima da Terra, tá certo? Situada a partir do nível do mar, é o mesmo nível do mar, aproximadamente 16 quilômetros de altitude. Nela ocorre a maior parte dos fenômenos meteorológicos, como as chuvas, os relâmpagos e os ventos, né? Ela é a responsável por isso. A estratosfera é a segunda camada atmosférica mais próxima da Terra. Tem início no fim da troposfera e se estende até aproximadamente 50 quilômetros de altitude. Nela está presente em grande quantidade o gás de ozônio, né? O gás ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioleta emitidos pelo Sol, protegendo os seres vivos de seus efeitos nocivos. Aviões supersônicos e balões de mediação climática podem atingir essa camada. Então, os aviões vão até aí a estratosfera, viu? Eles atingem a estratosfera, tanto eles como os balões, né? E temos também a terceira camada aí, que é chamada de mesosfera. É a terceira camada atmosférica e se estende até aproximadamente 80 quilômetros acima do solo. Nessa camada, à medida que a altura em relação ao solo aumenta, a temperatura diminui, podendo variar entre 10 graus Celsius a 100, pois não há gases ou nuvens que absorvam a energia solar. Quarta camada é a termosfera ou a ionosfera, né? Ela é conhecida por esse nome aí,
ionosfera ou termosfera. Ela é uma camada formada por moléculas ionizadas, por isso que vem o nome ionosfera, que se estende a 80 a 1000 quilômetros de altitude, já é muito alta ali. Nela, além da reflexão das ondas de rádio, é possível observar fenômenos como a aurora boreal e a austral, né? Eu não sei se vocês viram esse fenômeno da aurora boreal. Eu vou colocar o exemplo aí para vocês verem como é lindo esse fenômeno. Ele não ocorre aqui no Brasil, mas ele ocorre fora. E é lindo, 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 tá certo? Observem. Viram como esse fenômeno é lindo? E ele acontece ali, ó, na termosfera ou ionosfera, né? Considerado esses dois nomes aí. Lindo fenômeno. Quinta e última camada é chamada de exosfera. É a mais externa das camadas, né? Tem início a partir de 1000 quilômetros de altitude, antecedendo o espaço sideral. Sua temperatura chega até 1000 graus Celsius, e o que o caracteriza como a camada mais quente. Por isso, para atravessar essa camada, as naves espaciais precisam ser construídas com material que resista às altas temperaturas. Nela também são encontrados satélites de transmissão e os telescópios espaciais, colocados em órbita pelo ser humano. Então é ali que os satélites ficam, né? Nessa camada aí, exosfera. Ela é muito quente, por isso que para um foguete passar, ele é construído durante muito tempo, porque ele tem que ser resistente a essa temperatura toda, tá certo? Então temos aí as nossas 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Não se assuste com os nomes, é tudo fera, vocês são fera. Vamos lá agora para a página 23. Esse assunto a gente já estudou anteriormente, mas é bom estudar de novo. Efeito estufa. Vamos lá, eu vou ler e vou explicar. O efeito estufa é um fenômeno natural do planeta Terra que permite a manutenção da temperatura em condições adequadas. Então, ele é um fenômeno, como eu falei a vocês uma vez, ele é um fenômeno que ocorre naturalmente. O efeito estufa é um efeito natural, tá certo? Porém, né, com o aumento dos gases poluentes emitidos, né, por nós seres humanos, principalmente pelos combustíveis fósseis como carvão, mineral, petróleo e gás natural, pelas indústrias e pelas queimadas, forma-se uma camada gasosa que atua como isolante térmico, acentuando o efeito estufa natural. Diante disso, ocorre um aumento considerável na temperatura do planeta, prejudicando o desenvolvimento de muitas espécies, alterando o regime de chuvas, causando secas, inundações, entre outros. Desregula tudo, minha gente, porque vejam só, o efeito estufa ele é um efeito natural que ocorre aqui, né, no nosso planeta, porém, com o aumento das temperaturas, com o aumento da poluição, aumento das temperaturas, né? E pode ocasionar um derretimento das calotas polares, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Vejam só. Observem aí a imagem abaixo para vocês verem que o Sol ele vai emitindo os raios, né, para a Terra, que transferem as camadas, mas ele é devolvido novamente para a atmosfera. E quando ocorre essa poluição, os gases vão interferindo aí que os raios voltem para o universo, né, para a atmosfera, saiam da atmosfera, e eles ficam presos, esses gases, fazendo com que a temperatura da Terra aumente e as calotas polares venham a derreter, que as espécies venham poder entrar em extinção e que nós seres humanos tenham um pior desenvolvimento, né? Então vejam só, observem direitinho. E se vocês fizerem um experimento aí na casa de vocês, pegarem um copo com água, né? Porque nosso planeta já é considerado com água, né? Ele já tem água. Ele é composto por água tanto em estado líquido, né? Como em estado sólido. Vocês vão pegar aí pedrinhas de gelo e vão colocar dentro de um copo com água, ok? E vão observar, deixa lá na mesa, em qualquer lugar que tenham sol, tenham raios de sol, tá certo? Depois de um tempo, vocês vão observar como essa água, o nível dessa água aí vai crescer, vai aumentar, porque o gelo vai derreter totalmente até o nível dessa água aumentar. É o que pode acontecer com o nosso planeta, se as geleiras vierem a derreter, né? Vai vir a derreter cada vez mais rápido as geleiras, as calotas polares, e pode ocorrer uma inundação muito grande aqui na Terra, tá certo? Os níveis do mar aumentam.
Então, veja, agora a gente vai para a nossa atividade. Ainda aí na página 23 diz o seguinte, no primeira questão. Observe a imagem abaixo e em seguida responda as perguntas. De que o objeto se trata? Que objeto é esse? Eu tenho certeza que vocês já viram esse objeto aí. Em qual camada da atmosfera ele pode ser encontrado? Ela é bem fácil o nome dessa camada aí, tá certo? E eu acabei de falar ela. Pesquise para que serve esse objeto e registre o resultado da pesquisa abaixo. Pode fazer uma pesquisa e responder aí a questão C do primeira questão, tá certo? Na página 24, tem uma cruzadinha, tá certo? Conforme indicado. Aí tem as dicas aí do lado. Letra A, camada atmosférica em que ocorre a maior parte dos fenômenos meteorológicos. B, camada em que está presente em grande quantidade o gás ozônio. C, as temperaturas nessa camada podem variar de 10 a 100 graus Celsius. D, camada formada por moléculas ionizadas. E camada que antecede o espaço sideral. Então, vocês podem pesquisar lá no textinho que a gente acabou de ler, mas se esforcem para responder, tá certo? Terceiro, marque com um X as funções da atmosfera. Então, tem duas funções aí, tá certo? Vocês vão ler e vão ver quais são as funções. Proteger a superfície terrestre dos raios ultravioletas do Sol, deixar a Terra mais vulnerável aos impactos de fragmentos de corpos celestes, desregular a temperatura do planeta ou reter os gases necessários para a respiração dos seres vivos. Quarto, complete a frase com as palavras do quadro. Tem as palavrinhas aí, gravidade, terra, movimentos, atmosfera e gases. Vocês vão completar a frase com essas palavrinhas aí, tá certo? Página 25, questão 5. Vamos lá. Identifique na imagem as camadas da atmosfera e registre o nome de cada uma. Aí tem aí a identificação de cada uma e a setinha, tá certo? Vocês vão identificar elas e vão colocar os nomes delas aí, tão bem facilzinho. Sexto, relaciona as camadas da atmosfera às suas características. Vocês vão ligar, de acordo com a característica, o seu nome. Vocês vão conectar aí, tá certo? E na página 26, questão 7, a poluição interfere na temperatura do planeta e altera o efeito estufa? Sim ou não? Aí depois disso vocês vão justificar a sua resposta. Vão dizer o porquê dessa resposta, se sim ou se não. Oitavo, escolha um lugar agradável e observe a atmosfera. Em seguida, registre o que você observou e o que sentiu nesse momento. Vocês podem ir aí para um lugar livre, tá certo? Da casa de vocês e observar e olhar para o céu e observar essa atmosfera e ver o que vocês sentem. E aí é uma resposta pessoal, vocês vão colocar de acordo com o que vocês pensam e sentem nesse momento. Tá certo? Vejam, as questões são bem práticas. É até a página 26, porque as questões são grandes assim, tá certo? Mas são apenas 8 questões que dá para responder tranquilamente. Vocês tiveram uma explicação sobre o assunto. Qualquer dúvida pode me procurar, tá certo? Vai lá no meu privado, manda a mensagem, diz qual é a questão, diz também qual é a dúvida, se não for da questão, mas diz, tia, tô com dúvida nisso que a senhora falou, me explique mais um pouco, que eu explico, tá certo? A gente tá aqui para isso. Espero que tudo isso passe, para que a gente possa se ver novamente, tá certo? Beijo e até a próxima. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa segunda unidade, tá bom? Desde já peço que vocês peguem o livro de ciências e abram na página 24. Pronto? Abrindo um livro na página 24, vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho sobre eletricidade. E o que é eletricidade? Vamos dar início ao texto, que se encontra aqui, ó. Tá bom? Vamos começar? O ser humano começou a gerar energia elétrica e, a partir disso, o modo de vida das pessoas mudou bastante. Será que mudou? O que vocês acham? Vamos dar um exemplo. É tão ruim, né, quando falta energia em casa e a gente tem que ficar alguns minutos ou até dias sem energia? Então, o ser humano, depois que descobriu a energia, mudou bastante sua maneira de viver. Atualmente,
A eletricidade faz parte de nossa vida. Vocês acham? Eu acho. Vejam bem. Tornou-se fundamental ao nosso conforto e progresso. Vocês acham que é confortante ter energia elétrica em casa? Claro, né? Porque, vê, dando continuidade aqui, vai falar um pouquinho, né? Que a energia elétrica é a eletricidade que liga a televisão, que liga o computador, que carrega o celular, não é verdade? Então, que gela, que ajuda a gelar a geladeira e assim a gente comer, beber água gelada, né? Comer alguma comida gelada, enfim. Várias e várias coisas. E fala também da natureza, né? A natureza, ela pode ser percebida sobre a forma de raios. A eletricidade na natureza, ela pode ser percebida através de raios, tá certo? São descargas elétricas ocorridas na atmosfera. São semelhantes às correntes elétricas que fazem funcionar os eletrodomésticos, só que com uma intensidade bem mais forte. Pausa. Vê. A intensidade da energia que existe nas correntes elétricas da nossa casa já é alta. Agora, imagina isso muito mais forte. É horrível, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso aqui, ó, fala um pouquinho também. Vamos ler esse texto? Vê só, crianças. E nesse textozinho que eu mostrei pra vocês, fala assim: quando há queda de raios, é recomendado que evitem ficar em espaços abertos ou embaixo de árvores, próximos a torres de eletricidade ou objetos metálicos. E caso esteja dentro de um automóvel, mantenha as portas e janelas fechadas. Porque vejam, se a energia elétrica que a gente tem em casa já é forte, imaginam essas, né, da natureza que é bem maiores. Então temos que ter cuidado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato.